Glória a Deus. Já está certinho? Amém, irmãos? Já estamos ao vivo. Vamos estar fazendo uma oração para podermos dar continuidade ao estudo da carta aos Romanos, capítulo por capítulo, do qual estamos no 12. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, nessa segunda-feira, de estar aqui. Os teus filhos, meu Pai, que estão vindo para este local, que o Senhor os abençoe e os livra de todo mal. E a nós que aqui estamos, Senhor, venha nos ajudar, venha nos auxiliar, para que nós possamos aprender, nos aprofundar, mergulhar na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Romanos, capítulo de número 12. Como sempre, para a gente ler Romanos 12, vamos ler o final do 11, para a gente acompanhar o pensamento. O final do 11, a partir do 33, para a gente dar continuidade no pensamento. Romanos 11, 33 foi a conclusão. Ó abismo de riqueza, sabedoria, de ciência de Deus, como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. Romanos 12 vai começar a falar sobre o culto. Romanos 12 diz, versículo 1: Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, ou boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, se Paulo no capítulo anterior estava explicando, né, quando todo o Israel será salvo, esse Israel não é somente a cidade ou país de Israel, mas Paulo estava falando de um Israel verdadeiro, um Israel espiritual, um Israel na sua totalidade, um Israel filhos de Abraão, que ia abranger todos aqueles que abraçassem a fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que abraçarem a fé em Jesus Cristo se tornaram o verdadeiro Israel de Deus. É por isso que, depois de tudo isso, todo Israel será salvo. E terminando essa reflexão de Paulo no capítulo anterior,
ele agora começa a falar sobre coisas sobre o culto, sobre a vida prática cristã. Então, ele começa a exortar em que nós possamos apresentar a Deus um culto espiritual, um culto racional, um culto que venha a ser bom, perfeito e agradável a Deus, e que não nos conformamos com o sistema deste século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Versículo 3: em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima pela sabedoria. Alguém conhece pessoas que têm um conceito sobre si mesmo mais elevado do que convém? Não é verdade? Quantas pessoas que às vezes se acham mais elevados do que convém. Traduzindo, Paulo estava dizendo: baixa a sua bola, né? Você pode ser bom, mas você não é essa coisa toda que você está achando que é. Então, que as pessoas não tenham sobre si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Até porque a pessoa mais suspeita de falar que você é bom é você mesmo. O elogio, quanto mais perto de uma consagração social de você, ele vale cada vez menos. Um elogio de consagração social válido é quando a distância do objeto a ser consagrado é longe. É por isso que o prefácio de um livro ou a dedicatória de um livro não vai ser feito pela sua mãe, não vai ser feito pelo seu filho. Geralmente você pede um outro doutor, uma outra pessoa para fazer essa dedicatória, o prefácio, porque a consagração social é mais eficaz quanto maior for a distância do objeto a consagrar. Então, quem diz que você é lindo e linda é seu pai e sua mãe. O que vale cada vez menos como verdade, né? Porque é suspeito. É como alguém dizer, né? Nossa, você é muito bom nisso que você faz. Se o elogio vem do teu amigo, vale menos da tua mãe, vale menos ainda seu, não vale nada, né? Quanto mais perto, vale menos. Aí vem uma pessoa que nunca te viu o teu trabalho, esse cara é bom, é o único elogio que valeu. É aquele de quem está longe, é aquele de quem não te conhece, é aquele que vai ter mais justiça e menos coisas suspeitas. Baseado nisso, Paulo diz que a cada um de vós não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Traduzindo no português para até criança entender: baixa a tua bola. Mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um.
Pois assim como num só corpo tem muitos membros, pé, mão, braço, orelha, unha encravada, né? Tem ou não tem na igreja uma unha encravada? Tem, pastor? Misericórdia. Então, né, mas é bom os membros do corpo ser útil, né? Talvez a unha encravada provoque dor, né? Tem gente que só aprende com dor, mas a orelha é essencial, por isso é 2 orelhas e uma boca só. A boca é essencial, o nariz é essencial. Que a orelha não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, que orelha sem nariz morre. O nariz respira, a orelha ouve. Paulo está falando da unidade, da importância de todos no corpo de Cristo. Pois como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função. Já pensou se todo mundo falar, eu quero ser pregador? Mas se todo mundo pregar, cadê as outras funções? Cadê as outras funções? E a pior coisa é a pessoa estar numa função que ela quer, mas é só ela que quer, Deus mesmo não quis nada, não é? Desde o porteiro até o altar, tudo se completa, né? E se um faltar, dá problema, porque, né, o que adianta ter um bom pregador se não tiver um bom porteiro? O pregador está dando tudo de si, entrou um desequilibrado na igreja porque o porteiro não fez a sua função, né? E aí atrapalhou o andamento do racional. Todos são essenciais. Se faltar, dá problema. Não? Dá problema. Paulo está dizendo que os membros não têm todos a mesma função, né? Você seria muito esquisito se você só fosse boca, né? Tem gente que parece que só é boca. E tem gente que parece que é só ouvido, né? Ele sabe de tudo, né? De todas as fofocas estão em dia. Ele é ouvido e boca, né, irmão? Então, realmente, a gente tem que ouvir muito e falar quando convém, né? Se todos fossem só cérebro, cadê a beleza, né? Então, todos formandos não têm a mesma função. De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Quem vai ser o campeão aí? 1 Coríntios, capítulo 12, 26 e 27. Levante a mão, o microfone chegará até ti. 1 Coríntios, capítulo 12, 26 e 27. O celular foi mais veloz do que a velocidade da luz. Pode? Pode. 26 e 27. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. É Paulo, aqui em Romanos, com a mesma linha de pensamento lá na igreja de Corinto. Versículo 6. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom de profecia, que o exerça segundo a proporção da vossa fé.
Aquele que tem o dom de serviço, que é o que mais está faltando também nas igrejas, que o exerça servindo. Quem o dom do ensino, ensinando. Quem o dom da exortação, né? Existe uma diferença entre a exortação e a acusação. A exortação é o trabalho do crente, o acusador é o diabo, né? Quem o da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade, né? Aquelas pessoas generosas, aquelas pessoas que têm condições de ir além, que têm condições de ajudar, que têm condição de repartir, que têm condição de ser um canal abençoador, que o faça com simplicidade, né? Hoje a gente vê até uns memes, né, no Facebook, a pessoa ajudando com a mão esquerda, ajuda com a direita, tira o selfie, né? Então, faça com simplicidade. Aquele que preside, né, ou que exerce autoridade com diligência, aquele que exerce misericórdia com alegria, porque tem muito misericordioso triste, não é? A pessoa que a misericórdia, né, o fato de você não retribuir a pessoa, talvez aquele mal, talvez aqui está ligado com o perdão, então é feito com alegria, não é feito com rancor, não é feito guardando mágoa, não é feito com tristeza, não é feito entre os dentes. Aquele que exerce misericórdia, que seja com satisfação, com alegria. Até aqui tudo bem? Não, quem leu o capítulo 12 antes de vir para cá? Quem mais? E por que isso é importante, gente? É um capítulo da Bíblia durante uma semana, praticamente é como se você tivesse que ler um capítulo da Bíblia por dia. Né? Mas, vamos lá, pergunta. Queria que você desse um exemplo sobre culto racional e culto irracional. Do racional para o irracional. Na verdade, esse racional aqui, que aqui no meu está espiritual, mas a conotação da palavra é lógicos, eloquente, razoável, lógico. Racional é um culto organizado, e o errado é o desorganizado. Racional no sentido de organização. Cada coisa no seu lugar, cada um na sua função. Brincando cada macaco no seu galho, mas aí essa brincadeira também não tem nada a ver, que é outra coisa, né? Mas cada coisa cumprindo o seu papel na máquina. Se cada parafuso fizer o seu lugar, a máquina não dá problema, né? Eu falo, eu gosto, eu vejo que o culto está dando errado. Cada um, talvez na sua função, sente o que pode dar dando errado no culto. Para o pregador, o culto começa a dar errado se o som deu errado. Aí, misericórdia, só Jesus para ajudar. Então, talvez para quem está tocando, o culto começa a dar errado se alguma coisa nos instrumentos ou alguma coisa não está dando muito certo. Se as pessoas... tem aquelas pessoas que estão entronizando o louvor no trono de Deus, estão ligadas, e outras estão babando, desanimando quem está na frente. O culto dá errado quando você vê um parafuso fora do lugar. Você vê um parafuso fora do lugar. Alguma coisa na engrenagem não está indo bem. O culto racional é um culto organizado, né? Organizado, cada um cumprindo bem o seu papel. Já imaginou um sonoplasta fazendo bem o seu papel, aquele que toca instrumento fazendo bem o seu papel, o pregador fazendo bem o seu papel, o povo adorando a Deus? Não é o que a gente chama de hoje foi um culto maravilhoso? E quando o culto não é maravilhoso, algum parafuso veio dar errado, né? Não sei o que aconteceu com esse parafuso durante a semana,
né? Mas esqueceu de passar o óleo, né? Mas não é assim quando um parafuso não... O que o cara que vai mexer num parafuso enferrujado, a primeira coisa que ele faz é jogar um óleo, né? Aí a gente fica o culto inteiro tentando jogar óleo no parafuso para ver se o parafuso funciona direito. Quando versículo 6, não é isso? Não, versículo 9. Versículo 9. Mas é importante os irmãos ler na versão de vocês, por quê? Porque eu estou lendo numa versão semelhante, né? Eu estava lendo a versão de Almeida em casa, eu senti uma diferença em relação, entendeu? E aí vocês precisam... por que é importante ler o capítulo que a gente vai estudar? Você já vem com as coisas anotadas que você... Quando eu chegar na parte que você anotou em casa, esse aqui eu anotei, eu li em casa, agora eu entendi ou não entendi, né? Fica até melhor. 9. Que o vosso amor seja sem hipocrisia. Detestando o mal, apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima, né? Chegamos em outro ponto importante aqui. Ou antecipai-vos uns aos outros nas manifestações de apreço, né? Esse entendimento me trouxe até aquela pessoa que enquanto você não cumprimentar ela não te cumprimenta, né? Antecipai-vos, tomai a atitude uns aos outros nas manifestações de apreço, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Se eu considerar você, se eu me antecipar a você, se eu te saudar, se eu te honrar, e isso for recíproco, não vai haver picuinha, não vai haver cochicho, não vai haver má impressões. Então, vamos ler na outra. Não sejais vagarosos no cuidado. Qual versículo é esse? 11. Não, estamos no 9 e no 10 ainda, já está no 11. Estamos no 9. Você não falou aí, como é que você leu aí agora? O 9 e o 10. Lê o 9 e o 10. Não, você já tinha lido. O amor seja não fingido, você falou. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, você falou. Aí lê o 11 aí, lê seu 11 aí. Seja rápido, como é que é? Como é que foi o termo que você usou? Cheguei no 11 ainda não. Então, lê aí de novo então, o que você leu. O 9 e o 10. O 9. Que o vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal, apegados ao bem. 10. Com amor fraterno, tende carinho uns para com os outros. Cada um considere os outros, talvez na versão aí vai dizer, superiores a si mesmo, aqui como mais digno de estima. Esse é o 10? Esse é o 10. E o 11? Vou chegar nele agora. Gente, eu estava explicando ainda. Sede diligentes. É o 11. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração.
tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar hospitalidade. Alguém lê do 9 até o 13, onde eu parei para me ver aí. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Bem diferente. Mas está dizendo a mesma coisa. O que eu estou lendo nessa versão? Essa versão ela está mais próxima na familiaridade de entender. Um exemplo. Igual você falou, não seja vagaroso. Você falou, não seja preguiçoso. Exatamente. É o lerdo. Não, eu não vi de preguiça aqui, não. Não sejais vagarosos no cuidado. Então, é para você não ficar enrolando para ajudar alguém, para cuidar de alguém. Não, mas tipo assim, vagaroso para preguiçoso aqui para mim é diferente, porque é com relação à agilidade. Com relação à forma de coisa. Agora, preguiça é aquela coisa de ficar deitado lá. Lê o início do 11 aí. Não sejais vagarosos no cuidado. Exato. Sede diligente. Isso é diligência. Sede diligência. E depois? Mas você falou de preguiça. Logo depois. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Acabou o 11. Calma. Eu senti assim. Tem preguiça aí? Lê. Lê o 11 em diante. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação em servirem ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa presença. Esse aqui eu acho que está igual ao seu. Ó. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito e servir ao Senhor. Ficou igual o dela aí. Não, está igual. Essa versão que está aqui, Almeida Revista. Mente de brasileiro, mente de judeu. Deixa eu ver aqui. O senhor não está devagar, não? É o preguiçoso. Isso é exegese. Isso é exegese. Versículo 14. Não, calma. Eu vou. Ela é águia.
caridade para com todos os homens, é só o título aqui, para com os inimigos. 14, abençoai os que vos perseguem, e não, né, nossa, maldito! Filho do cão, meu pai, abençoai os que, mas, é outra coisa, vamos entender o contexto que Paulo está dizendo, né? São perseguidores, tudo bem, né? Vários tipos de perseguição, né? Porque ele pode estar falando de um tipo de perseguição específica, mas na verdade está falando de perseguição, né, que eles sofriam, né? Então, Paulo está dizendo Paulo foi um perseguidor, né? Então, não amaldiçoar pessoas que pensavam como ele pensava antes de se converter, né? Que pelo fato de não entender a verdade do Evangelho, criticava, falava mal, perseguia. Que essa perseguição aqui, na época de Paulo, perseguir até mesmo para matar, para levar para morrer. Como Paulo mesmo pegou carta para ir a Damasco para prender crente, para levar para ser preso e para morrer, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? Eu vejo aqui, né, como Eclesiastes, tem momento de se alegrar, tem momento de chorar, né? Sempre na hora de chorar vai ter um palhaço fazendo uma piada, não tem problema, mas e sempre na hora que a gente tem que se alegrar, vai ter gente que vai te desanimar com a tristeza dela, né? Então, o que eu vejo aqui, não podemos usar uma metodologia motivacional de vai dar tudo certo, não, porque quando dá errado é para chorar, entendeu? É para chorar com quem está triste e se alegrar com quem está alegre. Tem pessoas de espírito ruim, as pessoas de espírito ruim é assim, hoje aconteceu uma coisa boa na vida da irmã, mas o meu dia não foi muito bem. Mas eu tenho que me alegrar com a alegria dela, só porque o meu dia não foi bem, eu vou distribuir tristeza, sendo que a pessoa está alegre. Tem gente ruim, entendeu? Tem gente ruim. Você chega no meio de gente feliz e você quer contaminar aquelas pessoas com a sua semana triste, né? Então, se a gente encontrar gente feliz, aprenda a se alegrar com quem está se alegrando. Quem sabe, né, o seu estado de tristeza mude, né? Porque ficar triste também não vai resolver o teu problema. Então se alegra com quem está se alegrando. Por quê? Porque quando você se alegrar com quem está se alegrando, quando você ficar triste, esta pessoa vai se entristecer com você. Com você. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza. Eu sei que tem uma versão diferente. Alguém lê para mim o 16, versículo 16. Calma. Tenha a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos... Opa, orgulhosos. Tem uma outra versão diferente, que a minha em casa está mais... Cláudio. Isto, eu estava com essa versão lendo lá em casa e achei bem... Eu não escolheria ela em relação às outras, né? Como é? Não tenha... Calma assim, porque fica, se eu estou te motivando a crescer na vida, como que eu não vou ambicionar coisas altas? Então a gente tem que entender, né, as outras versões e o contexto, porque eu não posso te desmotivacionar. Vai que você está ambicionando coisas boas, né? Porque tem a diferença de ambição e ganância. Muito obrigado, minha pastora. Né? A ambição, ela não é ruim se bem direcionada. A ganância, saudável. A ganância já está, entendeu? Então, assim,
como se eu não posso ambicionar coisas grandes? Aí eu tenho que procurar, né, entender as outras versões para mim tentar chegar o mais próximo daquilo que Paulo tentou dizer, né? A outra tá como? Orgulhosos, né? Orgulhosos. O orgulho é a raiz de todo o mal. Né? O orgulho é a raiz de todo o mal. Tende a mesma estima para com os outros, sem ter pretensões de grandeza. Acho que está mais interligado com orgulho, né? Sem se achar mais do que o outro. Né? Paulo, ele está indo por essa linha. Se eu tenho que considerar o meu irmão como o meu igual, uns aos outros, então eu não tenho pretensões de grandezas, no caso de usar o orgulho para me achar melhor do que o outro. Exatamente. Essas outras versões ficam mais fácil de entender do que não ambicionar coisas grandes, né? Mas sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábio. Continua, que eu sei que esse final também está diferente. Exatamente. Né? Não vos deis ares de sábio. Eu acho que continua no sentido de você não ter uma pretensão, uma estima maior do que deveria de si mesmo, né? Não vos deis ares de sábio. A gente acha muito esses ares de sábios em grupos de debates teológicos pelo WhatsApp. Eu vou te mostrar os meus 30 diplomas, que não sei aonde. Aí vai fala um monte de asneira. Não serviram para nada, né? Então, assim, tem gente que é cheio de ares de sabedorias, de conhecimento. Então não vos deis ares de sábio. Não se demonstra sabedoria, na verdade eu vou usar uma forma melhor. Tem gente que calado vira Salomão. Calado, né? Ele é o sábio dos sábios da terra, né? Quando ele abre a boca, né, fica meio complicado. Então, deixe que o seu comportamento faz com que as pessoas te consagrem socialmente. É claro que vai ter 2 ou 3 que não vai com a tua cara, sabe que você é bom, vai falar que tu é ruim. Mas a maioria tem uma percepção, vai talvez não se aproximar da visão de Deus, é claro, assim como Samuel na casa de Jessé, mas na própria guerra contra Golias, os seus irmãos que eram guerreiros sabiam que Davi, se desse um desafio para ele, ele ia para cima. Então, é como os irmãos de Jefité. Jefité não vai herdar com a gente, não passa de um filho de uma prostituta. Na hora da guerra, manda chamar Jefité. Podem não gostar de você, mas sabe do potencial que você tem na hora da guerra. Sabe a quem chamar, sabe a quem contar. Então, essas pessoas vão te consagrar, né, socialmente. Que a maioria esteja falando bem de você e não mal. Não vos deis ares de sábios, a ninguém pagueis o mal com o mal. Seja vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens. Mulheres também, amém? Procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Lê o 18 aí, alguém. Lê o 18. É isso aí? Como? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que está diferente aqui é o 17 que você falou. Você usou um termo aí, aqui está honestas. Aqui, ó. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ok. Irmãos, viver em paz com todos. Tem gente que faz guerra, irmão. Tem gente que faz guerra e chama você para fazer guerra com ele.
Tem gente que faz guerra até na oração, irmão. Vamos orar, vamos orar. Mas você está orando mesmo ou você está partindo para a guerra? A não ser que você esteja guerreando contra as forças espirituais do mal. Aí você vai para a guerra mesmo. Mas tem gente que chama você para oração para fazer guerra, né? Para guerrear mesmo. E não tem nada a ver a guerra dele com o diabo. Então, irmãos, cuidado, né? Viver em paz com todos. Um exemplo, né? Um exemplo. Jesus, ele quebra o sistema por dentro com atitude. Jesus, aquela parte dos cambistas, vendendo pomba, fazendo comércio, ali no pátio do templo, ele chega, a minha casa será chamada casa de oração. Mas Jesus, ele não entrava numa sinagoga, agora, em nome do Pai, tudo isso aqui está errado, os fariseus são filhos do diabo, eu vim trazer a mensagem daquilo que é certo. Jesus não quebrou o sistema falando mal do sistema. Ele quebra o sistema pelo lado de dentro, fazendo com que as pessoas vejam que a mensagem dele vem de Deus. Quando o acusaram de agir pelo espírito de Beelzebu, ele está dizendo: tome cuidado agora, o pecado contra o Espírito Santo é certo, porque se as coisas que estão sendo feitas só podem ter sido feitas pelo dedo de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso antes que eu tenha me perdido? Que você está num bairro, você está num determinado lugar. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você vai fazer uma visita no lar. A pessoa te autorizou ir no lar dela fazer um culto no lar. E aí você chegou naquele lar, você viu um monte de imagem, né? Começa na água com Iemanjá, terminou não sei aonde, né? Aí você vai chegar naquela casa, você vai orar, vai deixar a palavra, fazer um apelo, ou você vai entrar no lar e falar: eu quero dizer uma coisa antes de começar o culto, antes de orar, antes de deixar uma palavra aqui, esse negócio é tudo capeta. Você já nem vai tomar café com ela depois, porque ela já abriu a porta da casa e já colocou você para fora daí. Então você não fez paz, você fez guerra. É a mesma coisa que muitos anos atrás isso aconteceu. Aí uma capelinha católica chegou para o pastor e falou: o senhor vem aqui, se o senhor vem aqui, depois eu vou ir. Aí o pastor foi lá, deram até uma oportunidade para ele dar uma saudação. E aí, eu já fui, agora vocês têm que pagar. Aí no outro dia, os católicos vieram na igreja. O pastor já aproveitou para falar: presta atenção, quem for falar, quem for ter oportunidade, porque a primeira coisa, dependendo do que vocês falar, vocês já fizeram guerra, né? É as pessoas que pegam, tem gente aqui, vai vir os católicos tudo aqui. Não, a primeira, eu vou pegar lá no Salmo, eu vou pegar lá no texto da imagem e eles vão ver agora qual é a verdade. Você não ganhou ninguém, você só fez guerra. Não ganhou ninguém. Então, se você não tem sabedoria para ganhar esse tipo de gente, não faça guerra. Transmita amor. Eu ia falar faça amor, mas vai que tem alguém com a mente poluída. Transmita amor. Por quê? Porque essas pessoas têm Bíblia, essas pessoas têm verdade, essas pessoas têm a palavra. Entendeu? E o que acontece? Você acha que você... É a mesma coisa que você pegar o pecador e jogar o pecado na cara dele. Você acha que você vai converter ele com aquilo? Então, as atitudes pela qual a gente vai ganhar uma pessoa tem mais a ver com as características de Jesus Cristo, que é amor,
paz, mansidão, misericórdia, né? Ter um espírito de sabedoria e de grandeza dentro de você. Porque se você fizer guerra, você não ganha ninguém. É capaz de você ter perdido a oportunidade de aquela pessoa se tornar antipática, né? Empatia, você foi com a cara dela, antipatia, ela não foi com a tua cara. Então, porque tem gente, irmão, que acha que vai ganhar tocando, passando o carro da trombeta e falando. Complicado. É a mesma coisa é a mesma coisa, né? Que chegar meio quilo de gay, meio quilo de lésbica aqui, aí você, hoje eu já sei qual é a mensagem que eu vou pregar, tá todo mundo, agora que eu vou arrebentar, não vai ficar ninguém. Porque você pregar a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, que você, com toda a inteligência que você acha que você tem, nem assim você não convence ninguém. Não convence ninguém. Entendemos? Alguma dúvida? Então, onde eu parei? Não? Versículo 19, né? Tá. Procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira. Não está mandando você dar lugar à ira, apesar que está escrito, mas a explicação vem o seguinte: pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, né? Eu até fazer uma brincadeira aqui, se você quer, uma brincadeira aqui no sentido que, você quer desejar o mal para alguém, o mal entre aspas, o mal depende o bem e o mal depende da perspectiva daquele que vê, o bem para um não é bem para outro, o mal para um não é mal para outro, né? Aí uma pessoa está te atazanando a vida, né? Ora para Deus converter ela. Não tem vingança maior do que essa. Não tem vingança maior do que essa. A pessoa tá, agora olha a lógica. A pessoa está te perturbando, te atazanando. Quando ela se converter, ela parou. Ela vai achar um igual ela, com capeta no corpo, que vai atormentar ela. Tudo que ela fez você passar, agora ela é crente. Ela vai começar a sofrer as mesmas coisas que você sofria na mão dela. Deus vai preparar um fiducão que vai perturbar ela como perturbar você. E você orou para ela se converter. Quem sabe ela não ora para o fiducão se converter também. Entendeu? Então, a maior vingança, entre aspas, que você pode fazer com alguém é botar ele na mão de Jesus, irmão. Né? Porque quando Jesus abraçar essa criatura fantástica, né? Ela vai ver como é bom ser crente. Ela vai ver como é bom ter que perdoar, orar por quem te fala mal de você. Se ela for crente de verdade, ela vai sofrer, porque se não for também, eu não for também, se for male, meio crente, mas se for crente de verdade, ela vai sofrer em um mundo de pessoas hostil ao Evangelho de Cristo. Ao Evangelho de Cristo. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Estou ensinando, mas estou aprendendo. E aí Deus vai tratar com ela da maneira que ela está fazendo.
O meu diz o seguinte. É por isso que eu falei, esse dei lugar à ira, não tem como dar lugar à ira, porque o que vem na sequência é minha, é a vingança, diz o Aqui, Senhor. ó, Então a gente tem que fala entender que, de uma... mas deixa com Deus a ira. Deixa com Deus a ira. Né? Talvez uma das coisas que a gente mais vai aprender é você saber a importância das versões bíblicas. De você, sempre que tiver uma dúvida sobre alguma coisa que você leu, procurar essa dúvida desta forma. A pessoa, eu li a Bíblia, não entendi nada, mas também nunca se preocupou em examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Amém. Gente, quando vocês não entenderem uma coisa, vocês falam. Vamos lá. 20. Mas, voltando, quando uma pessoa atazanar muito, porque Paulo foi colocando um na mão de Deus, mas teve um que ele falou que ia colocar na mão do diabo, Foi Demas que abandonou ele, teve um que abandonou ele, se desviou, Quem? Isso. E falou, irmãos, esses aí, eu já sei na mão de quem eu vou colocar. Antes, se o teu inimigo tiver fome, não ponha chumbinho. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você viu aquela reportagem que o Datena falou que parece que quase deu um problema nos casais de crente que entregava na Kombi comida na rua, Eu não vi o final, a final daquela repercussão, mas a igreja que estava distribuindo, foi lá, fez a reportagem e falou, se alguém botou não foi a gente, porque a gente está fazendo as coisas de bom coração. Mas vai que alguém semeou o joio no meio do trigo enquanto você estava fazendo bem, alguém semeou o mal, aí caiu para cima de você, Tem, às vezes, por isso que eu falo, até para fazer o bem você tem que pedir permissão a Deus, porque sempre tem um para converter o mal e bem, de boas intenções, tem lugar cheio. Então, não é, irmãos, às vezes você pensa, não, eu vou fazer o bem, já orou a Deus? Não, mas cuidado com a cilada que estão preparando para você, você tem que ficar de olho aberto. Se você está num grupo, todo mundo tem que estar atento naquele grupo. Alguém ali, um mendigo com ódio de outro morador de rua, que está esperando você entregar a comida, não, mas depois que todo mundo saiu dali, também se ele botou alguma coisa, não tem nem como ninguém saber, mas tem que vigiar, até na hora de fazer o bem. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, olha, aqui vai ter outra diferença. Acumulará brasas sobre a cabeça dele. Exatamente. Quem está sobre a sua cabeça? Os outros estão sobre a cabeça dele? Eu sempre... Sobre a sua cabeça, exatamente. Eu fui criado ouvindo isso, até que eu descobri que não é desta forma, é sobre a cabeça dele. Porque aqui, faça o bem e acumulará brasas na tua coroa da tua cabeça. Nem tudo que mexe com fogo, eu já falei, tem a ver com coisas boas, Eu vou dar uma explicação aqui. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. O comentário diz: o cristão se vinga dos teus inimigos, fazendo-lhes o bem.
A imagem das brasas, símbolo de dor pungente, designa o remorso que levará o pecador ao arrependimento. Ou seja, essa brasa que Paulo está dizendo aqui vai queimar, não é uma chama boa, vai queimar nele, porque você quer deixar uma pessoa indignada, é você pagar o mal que ela te fez com o bem. Como se você jogou fogo, uma brasa de fogo nele, porque você deixou ele mais irado ainda. Você deixou. Talvez ele queria te tirar da graça, ele queria te ver xingar, ele queria te ver você, né? Aí você foi lá, né? E pagou com o bem. Então, essa brasa aqui não tem nada a ver de pedrinhas de fogo na nossa coroa, não. Outra coisa aqui. Guardar, talvez vocês já ouviram falar, aquele provérbio chinês, né? Guardar raiva é como segurar um carvão de brasa com intenção de atirá-lo em alguém, e é você que sempre se queima, porque ao pegar para jogar, você já queimou sua mão, né? Já queimou sua mão, né? Então aqui está dizendo, amontoará brasas vivas, ou seja, deixará a pessoa numa indignação que a comova, que a converta. Quantos de vocês já receberam um elogio? Pô, pensei que você ia agir assim, mas você me surpreendeu. Me surpreendeu, né? Ou seja, te dei o troco a mais na padaria, você me surpreendeu, né? Você me surpreendeu, né? Só se no caso a pessoa te estivesse testando, porque o sentido aqui é que quis te causar o mal e você pagou com o bem, né? A pessoa ficando cada vez mais indignada. Vamos aqui. Acabou o 12. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o... Está vendo, irmãos? Todos entenderam? 12? Algumas dúvidas? Acrescentar comentários? Eu queria acrescentar sobre raiva, ódio, inveja, rancor. Eu vejo a maldade nas pessoas no sentido de as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas, né? A pessoa às vezes está te... Um exemplo, né? Um exemplo. A pessoa está te ajudando porque nessa situação você ficou ruim, só que a ajuda dela de repente foi um ponto inicial que você precisava para deslanchar o seu negócio, e aí você prosperou na crise, e quem te ajudou está lá embaixo. E tem gente que não sente a alegria do teu sucesso. Pô, eu ajudei fulano e fulano foi mais longe do que eu. Começa a entrar uma raiz maldita de inveja, rancor, amargura, porque tem pessoas, né, que é igual o governo passado. Enquanto eu te der um pouco de migalha e você indo ficando feliz, e eu continuando no poder, tá ótimo. Porque que o dia que eu te der as ferramentas para você romper, pode ser que eu perca o meu poder. Geralmente as pessoas querem te ver bem alimentadas, mas nunca melhores profissionalmente no sucesso como elas estão. Tem pessoas que se sentem bem quando os outros não estão tão bem quanto elas. O fato dela se sentir bem tem a ver muito com com ver com que as outras pessoas não estão bem. Não estão bem. É quase mais ou menos assim, antes ele do que eu, né? Quando se dá mal, né? Antes ele do que eu. Mais um exemplo aqui conviver com alguém melhor do que você é insuportável?
Tem pessoas que conviver com alguém melhor do que elas torna-se insuportável. Isso a gente pode ver em várias áreas da nossa vida. Quando encontra alguém que tem um espírito ruim, é mais comum do que a gente pensa, tanto numa empresa como na igreja, né? Eu vou dar um exemplo, né, do meio onde a gente está. Quando um líder vê um cara bom, aquele menino é bom de palavra, aquele menino é bom no louvor, aquele menino é bom não sei o quê, um líder de espírito bom, ele vai pegar tudo que você é bom, colocar você no lugar que você tem que ficar e fazer você ficar melhor. Aí, 2 ou 3, né? Sempre tem um de espírito ruim. Esse menino vai ficar bom, vai ganhar o carinho de todo mundo, vai dividir a igreja, esse negócio vai ficar um inferno, vai dar errado. É espírito ruim, não consegue ver coisas boas, não consegue ver que o reino de Deus é que você fique bom, é que ela fique boa, é que a pastora fique cada vez melhor, que todo mundo bom, que o negócio não divida, mas que se exploda no sentido de crescimento. Né? Mas tem, se crescer eu vou perder meu espaço, se ele pregar melhor do que eu perco meu espaço, se ela cantar melhor do que eu não canto mais, eu cantava 10 vezes, vou cantar 5, espírito ruim, espírito ruim. Da parte de Saul houve mas Davi só vai se sobressaindo cada vez mais, porque Saul continuou sendo cada vez mais ruim, né? Cada vez pior. Dei uns exemplos aqui para despertar em você algumas coisas para vocês falar também, né? Esse foi um deles, né? Às vezes a gente brinca assim, a pessoa é mais bonita, não, olha que pessoa bonita, que pessoa rica, mas o que importa é o que tem por dentro. Sabe aquela saidinha, né? Aquela saidinha, uma fulana é bonita e rica, mas deve ser podre por dentro, deve ser um horror, né? Ainda bem que eu tenho virtudes interiores, né? Misericórdia, né? Aí a pessoa é bonita e rica, inteligente e generosa, você maldita. Não é possível que exista na face da terra alguém que reúna todas essas qualidades. Madre Teresa de Calcutá, não. Aí não deve ser feia de óculos horrorosa, não é possível, né? Porque tem aqueles negócios, né? Se é rica e inteligente é feia, né? Mas aí quando você encontra alguém com todas as qualidades, você já viu que não tem jeito mesmo. E a gente não se sente bem enquanto a gente não vasculhar um negocinho para a gente se sentir melhor, irmão. Não é possível esse homem de Deus não ter um pecadinho, mas eu vou caçar e quando eu achar vou me sentir melhor. Sim. As pessoas que nunca estão satisfeitas com o que é também e com o que tem, e vai atingindo. A pessoa é isso tudo e ainda é serva de Deus, é homem de Deus, mulher de Deus, não é possível. A gente vai caçando. Ó. Outra coisa.
Não, mas eu estou falando de verdades mesmo, irmão. Das verdades mesmo. Outra verdade, todo mundo é invejado, mas ninguém fala que sente inveja de ninguém. Acontece alguma coisa, não, fulano está com inveja de mim, fulano está com inveja de mim. Todos são invejosos, mas se todos são invejosos e outra pessoa também estiver falando que todo mundo é invejoso em relação a ela, quer dizer que a única pessoa que não admite que é invejoso é você. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, inveja santa não existe não, porque a inveja nem santa nem branca, né? A gente pode querer inventar, mas o próprio termo da palavra não deixa ser branca, porque se a inveja é a profunda tristeza pela alegria do outro, não tem como pintar ela de outra cor, né? Mas ele acha que todo mundo é por ele, mas ele não é por ninguém. Exatamente. Só não confundamos cobiça. O carro da irmã podia ser meu, cobiça, né? A inveja mais ligada a essa outra coisa que eu estava falando, a pessoa, todas essas qualidades, e ainda é feliz, a miserável, podia ser triste. Você não teve a capacidade de sentir alegria pelas qualidades dela, entendeu? Porque quanto melhor ela o que eu vou falar mais um pouco agora, que às vezes a pessoa ser muito melhor, não existe mais melhor, né? A pessoa ser melhor, isso reflete a tua mediocridade, não aqueles que não são medíocres, mas quem é medíocre age assim, porque quanto mais, um exemplo, né? Um exemplo é onde eu ia chegar, mas já estou falando. O exemplo de mediocridade poxa, eu estou aqui lutando e não cheguei aonde eu queria chegar. Aí veio uma pessoa mais pobre, em pior condição que você, toda ferrada, lutou pela vida e foi além de você. O sucesso dela revela a tua mediocridade, que talvez você foi empurrando com a barriga no meio do caminho e ela lutou. E você lutou, mas não lutou tanto quanto fulano. E pelo fato dela ter sido um sucesso, ou ele um sucesso, revelou o quanto você poderia ter sido melhor, revelou que você poderia ter orado um pouco mais, ter lutado um pouco mais, se dedicado um pouco mais, mas como outra pessoa fez isso, essa outra pessoa chegou aonde você era para estar também, e não está. Às vezes o sucesso dos outros incomoda quando esse sucesso revela o quanto a gente poderia ter sido melhor e não foi. Geralmente, eu tentando entender minha letra, quando uma pessoa reúne muitas qualidades nela mesma, o que normalmente os outros vão querer é destruí-la. Encontrei essa frase que também reflete uma grande verdade. Quanto mais qualidades uma pessoa reúne em si mesma, normalmente os outros, né, que não sejam crentes, quer destruir aquela pessoa, né? A gente vê talvez isso mais em questões comerciais, em questões empresariais ou na política, né? Estão sempre atrás de destruir o que está dando certo, sempre atrás de destruir o que é bom, né? Para ver se toma o lugar, né? O sucesso de outro, foi o que eu acabei de falar e agora, o sucesso de outro pode revelar a minha mediocridade. Aí entra naquela história que eu falei, que se você se acha atrasado, corra mais do que quem está andando ou correndo, né? Acelere mais. Por quê? Porque você já está na desvantagem, né? Se você acha que nasceu na desvantagem, que você não estudou nas melhores escolas, que você não sei o que, não sei o que lá, que você está atrás, e o que você vai fazer com isso? E o que eu tenho a ver com isso? Você tem que botar isso na cabeça que, né, não tem ninguém por ti, então corra por ti mesmo. Corra por ti mesmo, né? Se a pessoa correu na tua frente, mas se você ficar parada, aí que ela vai mais longe que você ainda. Mas se você correr igual um maluco, quem sabe você fica atrás. Atrás é melhor do que longe.
atrás é melhor do que distante, porque todo mundo tem um prazo de validade. Quem sabe Jesus leva, isso está muito boa, né? Aí o mais ou menos que é você virou a pessoa principal, né? Por questões de natureza. Então, mas olha como isso é interessante. Eu vou tentar explicar porque que isso que eu falei é interessante em termos bíblicos, né? Elias e Eliseu, enquanto Elias não partisse, Eliseu era um Zé Ninguém, podia ressuscitar defunto, era um Zé Ninguém, entendeu? Quando Elias desapareceu, eis que está Eliseu, que deitava água na mão de Elias. Quem era Eliseu? Deitava água na mão de Elias, né? Engraxava a bota do profeta, estava na 12ª junta de boi, é um boiadeiro, né? Mas depois que Elias se foi, eis que está Eliseu. Sabe uma coisa interessante bíblica? João Batista falou: importa que eu diminua e ele cresça. Enquanto João Batista não morreu, Jesus não cresceu. Se a gente vê isso, a gente vai ver que João Batista era tão importante, mas tão importante, que os fariseus Jerusalém, Judéia e Samaria desciam em peso para o deserto. Um homem que tem o Espírito de Deus, né? Ele não precisa estar nos melhores lugares, pontos catedrais, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus, as pessoas vão atrás. Então desceu em peso, Jerusalém, Judéia e Samaria. Não era as sinagogas que estavam cheias, era o deserto que estava cheio, porque lá tinha João, né? João. Então quando o povo desceu lá, os fariseus chegou e falou: você é Elias? Eu não. Elias, quem dera eu, Elias. Você é o Cristo? Menos. Mas eles pensavam que João podia ser Elias ou o Cristo. A vida dele correspondia a ser um Elias ou um Cristo. Mas eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou uma voz dentre tantas vozes que Deus mandou para comunicar a sua mensagem. Interessante é que quando João Batista morre, o ministério de Jesus decola. Por quê? Porque tem alguém brilhando. Enquanto aquela luz não se for, você pode brilhar o que for, você brilha, mas brilha menos, né? Olha para o céu, você olhar para o céu na noite, nas estrelas, você sempre vai identificar aquelas 3. Por quê? Porque estão brilhando, né? Tem 3 ali, chama de 3, mas uma brilhando lá, e tem umas que brilham menos. Mas brilha menos fala de distância, se chegasse mais perto, brilhava mais, né? Então, é mais ou menos nesse exemplo que eu estava tentando dizer. Não é desejando a morte de quem brilha, não. Até porque você vai brilhar, ou já está brilhando, e ninguém deseja a tua morte. Mas um exemplo, né? Um exemplo, se você só tem uma empresa, você só está naquela empresa, aí tem o seu patrão, e você é aquele funcionário número 1, aí tem o funcionário número 2, né? Aí não tem para onde você se esparramar, entendeu? Por mais que você brilhar, patrão ali só tem um. E aí o que acontece? Outro exemplo que me veio aqui na mente é que nas guerras, o general da guerra é ele que tinha que ter todas as honras, porque às vezes o rei mandava todo mundo para a batalha, o general conquistava uma grande vitória e só falava: e aí, rei, ganhamos. A fama ia para o rei. Nossa, que rei poderoso, que rei guerreiro. Não, quem batalhou foi o general, que arriscou o sangue e a vida. Então, assim, quando João Batista se foi, por que eu achei isso interessante? Porque quando ele falou: importa que eu diminua para que ele cresça, você vê que lá no Novo Testamento vão encontrar discípulos de João. Você vai ver também que João mandou alguns discípulos seguir Jesus. Vocês vão ver também que João era tão importante que quando ele morreu, eles achavam que Jesus era a encarnação de João Batista, que tinha acabado de morrer, que João estava vivendo em Jesus. Então João brilhava muito, a substância era muito grande, tanto que pessoas continuaram seguindo João Batista. Nem todo mundo foi atrás de Jesus, mesmo
com Jesus na terra, nem todo mundo foi atrás. Muitos seguidores de João continuam atrás de João. João falou: importa que eu diminua para que ele cresça. Infelizmente, a diminuição de João foi a sua morte. Foi a sua morte. Então o ministério de Jesus começou a ter mais visibilidade. Senão você podia, tem 2 profetas aqui. Não, tem um profeta da época, agora. Alguma dúvida? Lembrando que foi só um exemplo, né? Exemplos. Eu ia falar o 13. Você está dizendo no sentido de pessoas que têm um brilho muito grande, mas se apagam desejando que se apagam. Exatamente. Inferioridade. Inferioridade é baixa autoestima. É verdade. Administrar, né? Assim, elas com todo o brilho que elas poderiam ter, ainda mais se investisse nisso e não em perseguir os outros, né? Não enxergou isso, mas na verdade também as qualidades que elas tinham não conseguiam, tinham inveja da tua, né? Uhum. Sim, porque a gente queria ter a cabeça que a gente tem hoje, antes, porque a gente entendeu o quanto tempo a gente perdeu, às vezes com mágoa, com tristeza, se sentindo mal, sendo que já podia ter chutado o balde e ter passado por cima. Não, sim. E tem muitos exemplos, né? Eu só não consigo lembrar com detalhe, mas tem muitos exemplos. O 13 é até rápido, meu irmão, mas eu não vou falar ele não. Porque também vocês podem decidir, não, fala acelerado. Eu acho que falando pausadamente a gente está entendendo, né, bem melhor do que se tivesse, é o que eu falei, se fosse outro, falava de Romanos todo em 2 aulas, mas e aí, vamos entender o quê? Né? Eu gosto de pegar na raiz para a gente poder ficar sem dúvida nenhuma mesmo, né? Nenhuma mesmo. E até porque aqui a gente está aprendendo como é importante examinar as escrituras. Já pensou quanta diferença a gente viu hoje? E se você, na hora que fosse pregar, afirmasse de uma versão só com como que você entendeu, você poderia amanhã ter que despregar o que você pregou, né? Então é muito importante a gente estar examinando isso. Senão, olha, eu li na Bíblia que a partir de agora você pode irar,
porque, né, ireis e não pequeis, irmãos, e não pequeis, né? A ira é do ser humano, mas minha é a vingança, diz o Senhor. Você pode tirar o quanto você quiser, a vingança que não te pertence mais. Essa que não te pertence mais, né? Não, ireis e não pequeis. Na verdade, está dizendo que é igual. Desejo e vontade, né? É igual assim, desejo e vontade. Desejo e vontade. O desejo você não controla. Dá vazão ao teu desejo, você controla. Isso é vontade. Desejo e vontade. Já pensou se você satisfazesse a vontade de todos os seus desejos? Então, né? Quando ele diz ireis, porque é da minha natureza ficar irado, né? Dar vazão a essa ira, né? Dar um tiro, né? Entre eu irar e apertar um gatilho existe uma distância enorme, né? Mas a gente pensa, então só de eu pensar em me irar eu pequei. Tem que ser analisado isso melhor, porque se falou ireis e não pequeis, eu posso ficar indignado da vida sem ter pecado de uma certa... não. Até porque você não nasceu xingando, alguém te ensinou esse palavrão. Da mesma forma que você treinou o seu cérebro foi treinado para toda coisa ruim entrelaçar com um palavrão. Você que tem que treinar seu cérebro com outra coisa. Todas as vezes que você irá e ficar nervoso, eu vou mudar um pensamento, ajuda, né? Você ficou irado, nervoso, em vez de pensar num palavrão, pega o celular. O pregador falou que se eu ficasse nervoso, eu pegava no celular. Agora eu quero ver, joga ele no chão. Aí você vai falar, eu irei, mas não vale a pena. Não vale a pena. Inventei agora. Vamos lá. Gente, vamos bater esse papo depois, porque já deu, eu vou encerrar e a gente bate. Você fica aí, fica tranquilo aí, não bate esse papo. Não bate papo, fica tranquilo aí. A pastora me lembrou que eu tenho esquecido do momento das ofertas. Isso aqui é um culto, né? É um ensinamento, né? Deus abençoe a todos. Um abraço, né? Lembrando que talvez mês que vem, mas a pastora vai dizer o dia certo, é o projeto das nossas aulas, é ser o culto de ensino nas quartas-feiras, né? Esse projeto ela vai estar falando mais para frente. Um abraço, Deus abençoe a todos.